O ponto é o seguinte, se você acha que um presidenciável nosso e não embarcar no presidenciável deles vai ajudar, necessariamente o nosso candidato a presidente tem que ser diferente do candidato a presidente deles. Senão, o seu deputado federal, que vai ter basicamente uma concorrência com os federais dos caras, ele vai produzir o mesmo conteúdo e vai acontecer o que aconteceu agora. Você entendeu o que quer dizer? Alto e claro. Se a Amanda... Concordei. Perfeito. Então tem um problema assim, voltamos. Todos concordamos que temos que ter candidatos ao executivo e isso bomba o nosso candidato, certo? Sim. Ao mesmo tempo, todos concordamos então que vai ter que ser diferente a linguagem de todo mundo, do cara do executivo aos do legislativo, senão a gente vai incorrer no mesmo problema? Sim, concordo. É isso, esse é o problema. Acho que a gente chegou numa conclusão comum que aborda um problema que é não dá pra a gente ficar dando murro em ponta de faca em algumas coisas. E mesmo assim, e o eleitor é essencialmente injusto. Não dá pra falar que... Olha só! Eu tô aprendendo a mexer. Quando Bahia você na vier voltar tela. pra cá, Ficou da hora, você vai, hein? mano, você vai ficar maluco com esse programa aqui, tá? Sim. Talvez. Não, é bom mesmo. É bom esse programa. Ô, Júnior, o que eu quero dizer é o seguinte. O eleitor, cara, deu 140 mil votos pro Carluxo no Rio de Janeiro. O Carluxo nunca fez nada. Ele só tem uma grife Bolsonaro. Bolsonaro. E ainda ele é um Bolsonaro. O Júnior acompanha. Dos Bolsonaro que foram pra essa eleição, ele foi todo, né? Apanhando de cara. Nem fez campanha, ele não falou nada. O Carluxo ficou basicamente quieto. O eleitor concentrou o voto nele e o eleitor falou: não vou votar no Costenaro. Votou no Paul Bell, que é no primo do tal do Paul Bell lá no Rio de Janeiro. E concentrou tudo no voto. Pum. O Satier, o Renato falou que o Satier seria o mais votado do Rio de Janeiro. 13 mil votos. Flopou, tá? Era o candidato do Nicolas. Sim. Flopou. A negona do Bolsonaro flopou. Concentraram tudo no Carluxo. Lá concentrou no Carlos, né? E concentrou, assim, com cacete. E o Chagas Bola? Quantos votos? Não sei, o herói. Então, o que eu coloco como provocação é assim, o Costenaro fez coisas épicas. Mas o Costenaro se colocou em risco físico. vocês O eleitor não ligou. O eleitor não deu a mínima. Vocês consideram que o Marçal criou uma linguagem nova dentro da direita? Copiando absolutamente tudo que a direita tinha feito nos últimos, sei lá, 6 anos? Não, ele só conseguiu, na época de eleição, tem um grande filósofo e também cineasta que diz, na época de eleição todo mundo vira idiota, fica emocionado. Sim, é verdade. Eles ficaram emocionados porque era um cara que era idiota, todo mundo sabia que era idiota. Chegou a eleição, foi no começo da eleição que começaram, pô, eu amo esse cara. Ele não fez nada, assim, tipo, os cortes foram algo revolucionário que bombaram ele, mas também não foram só os cortes. No final da campanha ninguém aguentava mais o corte de Pablo Marçal, essa é a verdade. Sim. Amor, ele pegou o que todo mundo falava, um monte de platitude, juntou com o que o coach fala e foi pra frente, cara. Não sei se a próxima eleição vai ser a mesma coisa também, não. Calma. Grande Nenhuma ponto. eleição 2018 não foi a mesma coisa que 2022, que não vai ser a mesma coisa também, cara. Toda eleição vai ter alguma coisa nova. O que mudou essa eleição é que o Centrão conseguiu captar rede social, conseguiu fazer outros tipos com caixa 2 de campanha e se fortaleceu. Essa é a verdade. É o Centrão, o vencedor não é Marçal, não é bolsonarismo, o Centrão dominou, cara. Sim. Pô, se a gente for falar em número de prefeitos, né, vamos combinar aqui, né? Se somar os partidos do Centrão que estão nos 5 primeiros lugares e colocar o PL pra concorrer, tadinho do PL. E o PT, então? O PT, 200 e poucas prefeituras. Volta PSDB, aí, tava legal aquela câmera. E só pra você ver, Júnior, assim, que a gente falou, o PSDB tá mal. O PSDB realmente é um partido, enquanto partido Acabou, nacional, acabou. PSDB não fez nenhuma cadeira pra vereador aqui em São Paulo pela primeira vez. Concordo, perfeito. Ao mesmo tempo, ele fez mais prefeitos do que o PT. Ah, é? O PSDB fez mais prefeitos que o PT. Dentro daquela lógica que cidade o PT pequena também não foi conta. muito mal, né? Assim, é tanta cidade pequenininha que não conta. Se a gente contar população e orçamento, aí o jogo vai mudar. Aí você vai ver uma concentração em outros partidos, tá? Mas se você for falar em número, o número eu acho injusto, porque você não vai botar na mesma conta São Paulo e, sei lá, Caramingueta da Rebimboca, sabe? Não dá. São duas, não conta como o mesmo ponto. Se você contar populações administradas por partidos, eu acho que o jogo começa a ficar... E se eu falar PIB administrado por partido? Aí já falamos aqui de outras, vamos dizer, de outras ordens de grandeza e de outras relações, porque contar realmente um número por número de prefeitura é só uma ilustração, tá? Mas mesmo assim, o PT nessas ilustrações também tá muito mal. Pra você, Renan, não Tem existe um mais... número, rapidinho, Bahia.
Só deixa eu colocar uma coisa, até você pode comentar. O que é? Porque é o seguinte, dois sinais também importantes que o pessoal não tá falando muito. Uma, claro, a gente tá falando que o Centrão foi muito bem essa eleição, em várias partes. Tanto o bolsonarismo, o PL, né, o bolsonarismo teve um bom desempenho, mas não como esperado, e o PT. As duas forças polarizadas. Daí soma isso com o desengajamento, porque ninguém foi votar, mano. Aqui em Curitiba, 40% de abstenção. O povo está desengajando. Isso no geral. Daí vai votar quem? Quem é engajado com o Centrão. Quem a minha pergunta é: o fato do Renan. Olha, o voto bolsonarista está concentrado. O eleitor que está desengajado é o eleitor antipetista? Puta argumento. O eleitor antipetista está desengajado. Desengajado. Eu dou um exemplo, cara. Novamente, a gente sempre culpa o Bolsonaro por todos os problemas. E não será diferente agora. Né? Porque é o seguinte, vocês lembram das manifestações de 2015, 2016? Vocês lembram que o perfil sociodemográfico, socioeconômico, ele era muito diferente do que ele é hoje, né? Sim. Hoje são passeatas de velhos, Sim. que tem algumas pessoas mais pobres, mas em geral umas pessoas de classe média e tal, mas em geral demografia alta. Quando a gente vê os vídeos do Não Vai Ter Golpe, quando vê as manifestações de 15, 16, cara, era um recorte muito mais aberto, especialmente do ponto de vista etário. E também com uma participação feminina jovem muito maior. Muito maior. De repente ele vai virando aquela... Lembra daquele Bolsonaro enorme? Foi criada uma estética, uma linguagem própria, que foi afastando as pessoas e foi ficando um nicho, que é um nicho que virou Bolsonaro, que virou esse troço. E assim, eu acho que o cidadão comum, claramente isso é um trend que passou. Tipo, bolsonarista pro antipetista comum, despolitizado, sei lá, é como uma paleta mexicana. Lembra que essa porra foi moda uma época? Vou comer uma paleta mexicana. Tem modismo. Esse é um modismo que passou. E eu acho que ficou um modismo de nicho. As famílias estão começando a voltar a conversar domingo sem falar de política, é isso? Pois, eu acho também. Até porque, Júnior, vamos comentar um negócio. O identitarismo, o projeto identitarismo no Brasil quebrou. Ele tá de joelho. Você acha? Puta que pariu. Porque assim, se a aposta de esquerda no Brasil for identitarista, eleitoralmente falando, ela não vai a lugar nenhum. Porque é muito nichado e concentrado. Aí, a Anja? Não, sempre vai ter um anjo bem votado em qualquer lugar. Anjo bem votado tem O problema é que é o seguinte, cara, é uma coisa... É uma coisa estéril. É um modelo que não se reproduz. Entendeu? É um modelo estéril, porque... O que acontece? Você concentra os votos dessa esquerda em figuras com altíssima rejeição para além do nicho deles. Tipo, você não vai conseguir fazer a Erika Hilton ser uma pessoa consensual. Sim. E aí você pega esse voto e joga numa pessoa ultra radical e ultra específica com uma casa que é odiada pelo resto da população. Ai, que legal, montamos uma bancada trans. A que preço? A que preço eles fazem isso? Então eles estão concentrando o topo da cadeia alimentar deles com figuras assim que a população em geral vai tratar como, vamos colocar aqui, bizarras, tá? Isso eu acho que tá cobrando um preço pros caras. É sempre um dia. Outra coisa, reparou assim, e isso é verdade, a esquerda perdeu tanto propósito que você tem no Instagram essas figuras, tipo lacradoras, gays, trans, etc., feministas, e no YouTube são comunistas. Nada disso vai administrar uma cidade. Sim. Nada disso vai ganhar um governo. Então, a esquerda tá indo pra um caminho que pra gente é maravilhoso. A esquerda se fudeu. Se fudeu completamente. Assim, pra pegar esse gancho das pessoas engajadas, você acha que o MBL deveria adotar alguns públicos que a gente não está acostumado a lidar, como, por exemplo, aquele marido lá o Gabriel Abreu, 58 mil votos, cachorreiro. Um cara delegado, que fala explicitamente com o público GCM, com o público policial. Você acha que tá faltando essas figuras? Talvez algumas figuras de nicho, mas dentro de um projeto de Brasil. Você assim, tá faltando um representante setorial de uma área. Cara, isso já tem no Centrão e é normal. Eu acho que a gente tem que ter realmente um projeto que abarque todo mundo. E assim, palmas pro Marçal por ter criado dentro do bolsonarismo uma picaretagem, mas uma picaretagem ideológica. Eu jogo de novo o desafio aqui, tá? Pra gente fazer autocrítica. Passou a eleição já. Fomos nós ou o Marçal mais sofisticados em passar um recado pras pessoas? Marçal. Eu posso falar que o Ítalo foi mais sofisticado que o Marçal. Eu posso falar que o Sandro foi mais sofisticado que o Marçal. Eu não vou falar que boa parte dos nossos candidatos foram mais sofisticados que o Marçal. Entendeu? Eu vou falar que, assim,
O Marçal falou o seguinte, ó, a proposta, eu vou ver o prefeito que vai mudar o mindset da sua cidade e vou mudar a sua forma de agir e com isso você vai atingir prosperidade. Então, mas É original, tem até uma complexidade místico-cósmica. Prometer um impossível também não é mais fácil? É mais fácil, mas também é mais complexo, tá? A gente poderia chegar lá e falar, ó, vamos ter um prédio de 1 quilômetro em São Paulo? O Arthur poderia não ter falado foi isso. Só, assim, isso é uma redução. É igual falar que a gente é fascista. Ele propôs, no fundo, o prédio era parte do projeto de mudança de mentalidade. O que ele propunha, o recado subjacente há um projeto de prosperidade para o Brasil que vai ser construído mediante a ideia de que ele vai educar o brasileiro a ser um empreendedor, tá? Tinha uma doutrina picareta, vagabunda, vazia, mentirosa, mas tinha um negócio lá que ele implantou na cabeça da galera, que é o que ele chama de... É o código. Código? O prédio era que nem você ir num hotel de R$2.000 a diária pra se sentir rico um dia. Era só pra mudar a mentalidade exato. do paulistano. Tipo, você tem que ter a mentalidade do transbordo, tem que se acostumar com a abundância. Quando você acostuma com a abundância, você consegue... É aquele papo. Agora, colou a ponto de os marçalistas que a gente reagiu na live de domingo à noite, pô, eles tinham um discurso já levemente diferente do bolsonarista. Levemente diferente do discurso bolsonarista. Pô, isso tá muito claro. Eu acho que isso, porra, galera, isso é nítido, todo mundo percebe. E a gente não teve. Vamos pegar... Você não acha que isso muda com o livro amarelo? Eu acho que isso muda com o livro amarelo, tá? Mas isso vai mudar com todo mundo botar na cabeça. Por isso que eu acho que nós vamos ter que fazer coisas muito diferentes do que esses caras estão fazendo. Muito diferentes. Porque se a gente ficar aqui, o que é o nosso mundo? Tô combatendo a esquerda pra enfrentar pra enfrentar esses vagabundos. Mano, sério, cara... Mas é assim, mas eu vou discordar mais uma vez aqui pro seguinte. A gente tem um método de, por exemplo, inimigos públicos, o método Mamãe Falei. Quantos desses que se elegeram não existiam e usando o método que a gente sempre usou, o método Mamãe Falei, se elegeram agora, né? Você tá falando 3, dos nossos? Capitais. Dos nossos. Sim, nossos. Mas o que eles fizeram depois? Bétega, Faustino e Matheus. E Matheus. Opa, Sandro também. E Sandro. Eles usaram o nosso método. O método que ficou famoso na nossa base. E se elegeu. Mas o que os três dos 4 fizeram também? Voltaram pra cidade deles e falaram, isso não funciona aqui. Eles fizeram isso. E não foi inconsciente, foi uma decisão consciente de todos. Eu tive a oportunidade de conversar com todos sobre isso. Na verdade, com o Faustino e com o Matheus, eu conversei hoje sobre isso. E eles falaram, o Faustino falou, Renan, olha só a sabedoria do Faustino. Os caras achavam que a gente era uns palhaços. A gente tava entregando, sabe o que a gente tava fazendo? A gente tava dançando pro louco ficar batendo palma. Ah, que legal, eles estão lutando, lute por nós. No fim... outra coisa que o Faustino falou, que também tem muita sabedoria, ele falou, quando eu vi aquele gordinho que andava com o Pavanato imitando a gente, e a galera achando ele fingindo, os caras indo com segurança armado fazer Mamãe Falei. Tem coisa mais farsesca que você ir com segurança armado fazer Mamãe Falei. Ó que corajoso eu sou, tô com segurança armado. É porque, meu velho? Ele falou, eu não vou perder meu tempo, eu vou cuidar da minha pauta em Natal. Então, o mesmo exemplo que você usou, porque eu posso usar os exemplos contrários de pessoas que fizeram um belíssimo... Tem pessoa mais corajosa no Brasil que o Costenaro? A urna foi canalha com o Costenaro. O Costenaro é um sujeito decentíssimo, corajoso pra caralho. É um dos mais idealistas de todos. A urna foi canalha com o Costenaro. Vamos falar o exemplo. O Renato fez muita Mamãe Falei, fez muito trabalho de rua. Vamos dar outro exemplo aqui. O outro que era inimigo público, uma crise americana. Acho que o caso do Macris é um pouquinho diferente por causa do tamanho da cidade. Tem esse elemento, conta demais o elemento. Que o candidato do interior, ele tem que contar com uma coisa que o candidato da capital talvez não precise, que é a compra de votos. Sim. Não, ele reportou... Aliás, esse é um ponto que eu queria jogar aqui pra vocês, tá? Todos os nossos candidatos reportando uma explosão de compra de votos, explosão de boca de urna sem precedentes. Emenda parlamentar e orçamento secreto. Orçamento secreto, centrão, Sim. caixa 2, compra de voto e uma certa leniência do TSE com isso e não... Por exemplo, assim, o TSE tá olhando pra fake news enquanto isso a compra de voto tá comendo solta. Essa é a real. E nunca... o Tassoli me contou que em Guarulhos, não vou citar o candidato, mas um candidato muito patriota, chegou nos últimos dias, assim, dando R$500 por família. Ah, é? R$500 para uma família. Pelo voto da família. Pelo voto da família. Então, sei lá, R$200 por voto? Depende, se não, assim, voto. você pega um formulário de 5, 6 pessoas, 4 pessoas. Nossa, bem menos. Pau, R$50 por voto. pau.
Não é 50 reais, é R$100 por voto. R$100 por voto. Mas é grana demais. É grana Tem demais. muita grana, não. Tem muita grana no agora, sistema fundão, rodando. E não é fundão, cara. Porque Não, é o orçamento, né? É orçamento secreto, É o porque o orçamento fundão é super transparente. Eu passei pra todos os jornalistas, e eu tô chocado, Júnior, que a gente percebeu isso, e nenhum jornalista foi atrás. Hã? O grande esquema de páginas da Juventude 40. Isso. Cara, essa explosão de movimentos de juventude, que eram maneiras de você rodar o caixa 2 fora do limite de campanha. Porque é óbvio que nas cidades pequenas, esse é o lance. Existe um teto de campanha muito baixo. Um prefeito pode gastar R$150 mil. Então, se ele só gasta 150 mil, como é que ele vai comprar a população da cidade? A campanha custa muito mais. Então, você pegava o dinheiro do orçamento secreto, rodava por fora com os movimentos de juventude tocados por agências de publicidade ligadas aos partidos. Os movimentos eram ligados ao partido, tipo, movimento... E assim, era qualquer partido. Sim. Tipo, Juventude Verde e Amarela, não sei o que, Juventude Laranja, não sei o que. Tinha PT Verde, PT Laranja, PT Roxo. E assim, o que comeu de dinheiro desviado, essa foi a eleição da compra de voto, que é uma coisa que está sendo talvez pouco comentada, Júnior. Não sei se você tá vendo os analistas falarem disso. Ninguém tá falando disso, todo mundo só fala realmente, só fala em fake news e como acabar com as redes sociais na próxima eleição para elas não influenciarem tanto, sabe? E porque mesmo nas outras eleições você sempre via muita denúncia no dia da eleição, né? Muita denúncia do pessoal, tá comprando voto. Aqui você não viu nada. Ninguém tá falando disso. E realmente aumentou muito, é muito dinheiro na eleição sobrando. E não foi só de boca de urna também, durante a eleição, assim, até isso era mais caso de cidade pequena, né, compra de voto. Aqui em Curitiba foi uma vergonha. Aqui foi absurdo a compra de voto em Curitiba. Absurdo. Sim, e eu tô vendo em cidades que eu não imaginava que fosse tão alto. De direita à esquerda, tá? De direita à esquerda. Sim. Eu vou te falar, o Macris me reportou assim que a América... outro elemento também, que está presente e já é parte institucional da política brasileira. As facções criminosas entraram totalmente nas eleições. Nossa, sim. Por exemplo, o Pedrinho não podia entrar em certos bairros de Fortaleza. O Faustino contou que na zona leste, na zona oeste de Natal, ele já não podia entrar, mas ele tinha os eleitores lá. Aí ele reportou uma coisa interessante. Olha, eu fui mais votado na Norte e na Sul. A Norte, que é mais de classe média, tal, tem Ponta Negra, beleza. A Norte, o eleitor de classe média, ele votou no Faustino e votou bem no Faustino. A Sul tinha um eleitor mais humilde, mas não era tão tomado por... ele falou que uma galera mais pistola, tava mais revoltada. E não tava com um voto tão comprado, então votou no Faustino pela questão de segurança pública. A leste e oeste se tinha facção criminosa e compra de voto. Ele não teve voto lá. Mas ele tinha fã, ele tinha seguidor. O cara buzinou, Bibi, viva Faustino, tamo junto, e, mano, agora eu vou vender meu voto. Então, é fogo. A gente pode falar, Americana eu vi isso, Americana, tô falando de uma cidade com IDH quase de primeiro mundo. Podemos falar aí você citou Curitiba, que me assusta, né? Então, quando a gente começa a olhar isso... É mais região metropolitana, mas Curitiba teve também. Teve bastante, muita compra de voto. Aqui, assim, eu não vou falar onde eu moro aqui, mas aqui 2 passaram. Aqui 2 passaram. 2 passaram. Cara. Assim, a situação... É bem desanimador, tá? Não, a situação política... Mano, é de bater na porta, assim, ó. Oi? Sério? Então, Você tá junto com o nosso candidato, nosso vereador, né? Não, se tiver junto, você acha a gente que tem esse é um fenômeno? Isso é um fenômeno de eleição municipal? Ou isso vai se repetir em 26? Não, assim, é muito mais forte a eleição municipal. Sim. Mas, porque ela realmente trabalha assim. A eleição municipal, cara, é um tipo de eleição em que você busca eleitor a eleitor. É tipo assim, a base da máquina de pulverização de coleta de votos está atuando, que são os vereadores e seus cabos eleitorais. A de federal e estadual, menos, mas depende da cidade. Cidade pequena é mais fácil fazer isso. Você compra essa estrutura, né? Você dá uma grana pra essa estrutura e o cara leva os votos da cidade pra você. Em geral, você manda emenda, você desvia o dinheiro. O problema é que a política brasileira está construída de modo a, assim, irrigar esse sistema com muito dinheiro. Mas não é pouco dinheiro, é muito, muito, muito dinheiro. Cara, o orçamento secreto... Não, gente, vocês sabem quanto é o valor do orçamento secreto, né? A coisa passa de 40 bi. Porra, é muito maior que fundão. O lance é o seguinte, falando, não, porque o fundão... Beleza, o fundão é alto, 5 bi. Mas é transparente. Ele é alto e transparente. E não tô... Aqui não é defesa do fundão, mas o fundão é alto, transparente. Você vê, o orçamento secreto, ele é, assim, desses 40 bi, no mínimo, 1/3 é desviado. Mas no
no mínimo. Não tem fiscalização nenhuma. Eles estão indo pra regiões no Brasil que, Bahia. Imagina você ficar injetando, tá? Nas regiões especialmente mais pobres do Brasil, 40 bi todo ano. Pá, pá, pá. Você não viu mudança nenhuma. É obra superfaturada, é dinheiro pra ONG que não funciona. É um horror aquilo lá. E óbvio que estão roubando. E esse dinheiro vira caixa 2. E essa caixa 2 está irrigando as campanhas. Acabou. Você já viu um político ser preso no Brasil? Acabou isso também. É horrível. Assim, faz muito tempo que o político não é preso no Brasil, né? Muito então, tempo. Bons tempos. eu acho assim. E aí? Posso te falar uma coisa? Acho que eu aí? falei com você também por telefone disso. A esquerda. Eu tô ficando depressivo. Eu quero ir pra Buenos Aires. Não, assim, eu vou falar outro problema, tá? E se eu disser pra vocês que a gente fica falando, os comunistas. Quem disse que a esquerda é o nosso maior inimigo? A esquerda tá ficando pequena. A esquerda reconhece. Eu estou falando aqui a esquerda não é o maior inimigo do Brasil hoje. Não porque ela não seja em si um problema, mas sim porque ela não é o maior problema. O maior problema do Brasil é o Centrão. O maior problema do Brasil tá muito nítido isso. A esquerda é um problema, existe, tá lá. Tá. Mas o problema é o Centrão. Quem manda no Brasil o Brasil está tomado assim, é uma república de ladrões do começo ao fim. Junito, vamos procurar aí as passagens. Porque tá difícil. Não. Existe uma solução que eu penso, mas eu não posso falar em live. Começa com C e termina com São. Cara. Cara, eu não sei, velho. Eu não sei, mas vamos lá. A gente tem que tentar. A gente precisa tentar, cara. Eu acho que essa conversa vai voltar logo, logo, tá, Renan Santos? Porque esse sentimento, eu já vejo aqui com pessoas não ligadas à política, essa conversa voltar aqui. Posso falar real? Essa conversa era muito forte no final do governo Dilma. O final do governo Dilma era muito forte. Por quê? Foi feito até um plebiscito aqui. Teve um plebiscito para separar o Sul. Você lembra que teve um plebiscito do Sul, meu país? Nossa. Teve. Você lembra? Sabe qual a pauta que desapareceu? Repara. Pauta anticorrupção. A pauta anticorrupção é uma pauta que ela é percebida por um eleitor desengajado. O eleitor desengajado, ele percebe a roubalheira, ele vê a roubalheira, tipo, ele vende o voto dele, ou ele é um cara de classe média que percebe que todo mundo é ladrão ao redor. Sabe o que virou a direita? Vou jogar aqui a braba. A direita é uma maneira de iludir esse eleitor e falar, não, tá tudo bem, tá, porque ele é cristão. Mas na prática, ele tá sendo roubado mais ainda. A pauta anticorrupção tá largada, porque ninguém mais é contra a corrupção no Brasil, porque não há o que se fazer contra a corrupção no Brasil. E o que realmente motivou aquelas pessoas a saírem em 2013 e 15 e 16 foi a pauta anticorrupção. Não a pauta de direita. Anticorrupção. A anticorrupção ela é universal, porque é o maior problema mesmo. Então, assim, a pauta anticorrupção em São Paulo foi da Tabata. Por causa da ligação com o PCC, foi da esquerda. Sim. E, cara, o problema é o seguinte, a direita fica assim, ó, consórcio comunista. Porque que consórcio comunista? Cara, cala sua boca, que comunista? Sabe? Aí, consórcio comunista, o resto assim, né? Incluso nós. Não, vamos enfrentar a esquerda, porque... E aí, o que tem no fim do dia? É o Centrão. Nem a esquerda consegue governar, quem governa é o Centrão. Nem eles conseguem governar. Nem eles conseguem governar. Renan Santos,